Bhaktya vihina yaparadalashai Shivtastakamadi tarangamadi Kripa maitam sharanam prapana Vrinde namaste charanaravidam 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 Bhajami radham aravindanetram Smarami radham madhurasmitasyam Vadami radham karunabharadram Tato mamanyasti gatir nakapi Jai Shri Radhe. Então, hoje, segunda-feira, dia da Lua, nós estudamos o processo de Achana, que é um dos 5 angas ou ramificações mais importantes de Bhakti, né? Sadhu Sangha Nama Krishna Bhagavat Chavani Simurtiravasa Shadayas Simurtiravasa Maturavasa Simurtira Shadayasevani. Então, primeiro, Sadhu Sangha. E Sadhu Sangha, que literalmente significa estamos na companhia de devotos superiores, né? Podemos também dizer que Sadhu Sangha é o que nós estamos tentando fazer, mas, na verdade, Sadhu Sangha é você conquistar a companhia de um Mahabhagavat, de um Uttamadhikari, um Rasika Bhavuka Vaishnava, né? Então, Sadhu Sangha é aquele processo de Bhakti que inclui todos os outros 4 processos importantes, porque em Sadhu Sangha a gente faz Nama Kirtan, a gente canta os santos nomes, em Sadhu Sangha a gente ouve as verdades secretas do Srimad Bhagavatam, da boca de lótus do nosso Gurudeva. Em Sadhu Sangha, nosso Gurudeva, pela sua energia de Prema, Braja Prema, ele nos transporta até o Dhamma sagrado. Porque se a gente está prestando atenção, a devida atenção às palavras de lótus do nosso Gurudeva, o Harikata dele tem a Shakti para nos colocar diretamente Navadvip Dham, Vrindavan Dham. E também em Sadhu Sangha nós adoramos Thakuraji, nosso Ishtadeva, Gauranga Mahaprabhu Radha Krishna, né? Nityananda Prabhu. Então, e todas essas ramificações de Bhakti são uma expressão muito especial da misericórdia de Krishna, Kripa, né? Por isso que Krishna é glorificado como Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Ele é Karuna Sindhu, ele é Kripa Sindhu, tanto como os Vaishnavas, né? Vancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Vyaevacha, né? O verdadeiro Vaishnava também é um oceano infinito de misericórdia. Então, esta Kripa, esta misericórdia de Krishna, ela se apresenta de diversas maneiras. A primeira maneira, que é conhecida como a Kripa genérica, assim como a gente hoje em dia tem os remédios, você vai numa farmácia, aí você tem os genéricos, né? Genéricos normalmente, dependendo do laboratório, eles, em vez de fazer bem para o paciente, eles podem fazer mal, né? Mas enfim, a misericórdia de Krishna genérica é aquela pela qual ele permite, né, que a diva exercite a sua independência diminuta, né? Ele manifesta essa característica swatantra dele
na sua diva, na sua parte integrante, que tem essa independência diminuta. Então, por misericórdia de Krishna, a diva, ela pode viver o sonho de Maya, né? Ela pode viver nesse sonho de Maya, ela fica milhares e milhares de vidas pairando nesse sonho de Maya, né? Ou como às vezes Prabhupada dizia, hovering on the mental plane. A Prabhupada gostava de falar isso. The living entity, the conditioned soul, is hovering on the mental plane. A alma condicionada, ela fica pairando no plano mental. Todos os conceitos que ela tem de vida são elucubrações da sua própria mente, né? E a mente, assim, é uma energia de Krishna que tem o poder de manifestar elementos para que aquela ilusão pareça real. Pelo arranjo de Maya Devi, os três modos da natureza material e o fator kala, o fator tempo, né? Então, assim, Krishna dá essa misericórdia, dá a sua misericórdia genérica também, incumbindo o Senhor Shiva de aparecer como Shankaracharya e bolar uma filosofia que não tem sentido algum, mas que para aquelas pessoas que querem se voltar contra Krishna, que não querem aceitar a forma pessoal de Krishna, né? Para essas pessoas, a filosofia apresentada por Shankaracharya faz todo sentido. Então isso também é misericórdia de Krishna, né? É misericórdia de Krishna tanto para essas pessoas que querem ficar iludidas, quanto para os seus devotos, porque o motivo principal para Krishna ter pedido isso para Shiva foi que ele bolasse, que ele inventasse uma filosofia de maneira que essas pessoas, em vez de ficarem perturbando os Vaishnavas, se contentassem fazendo suas práticas imaginárias, né, seu cultivo de conhecimento impessoal. E assim os Vaishnavas poderiam fazer seu sadhana e bhajana em paz, né? Então isso é misericórdia, alguns exemplos de misericórdia genérica, né? Porque sem Krishna Kripa nada funciona, né? Sem Krishna Kripa eu não consigo levantar essa mão aqui assim. Apenas pela misericórdia de Krishna, que está no meu coração, que está presente em cada átomo da constituição molecular do meu corpo, e entre cada átomo eu posso me movimentar e falar alguma coisa em nome dele ou contra ele, né? Então este é Krishna, por isso que ele é Karuna Sindhu, ele é um oceano de misericórdia e de compaixão. Mas ele tem duas expressões dessa sua mesma misericórdia infinita que são muitíssimo especiais e que ele reserva para pessoas também muito especiais, né? Uma delas está presente em Oudarya Lila, né? Que são os passatempos super duper magnânimos e munificentes de Gauranga Mahaprabhu, né? E por intermédio desta misericórdia que ele manifesta em Oudarya Lila, como Chaitanya Mahaprabhu, ele inunda todo esse mundo material com Braja Prema, né? E ele ensina, tanto pelas suas próprias palavras quanto pelo intermédio dos seus grandes bhaktas, ele ensina como a diva, mesmo não tendo nenhuma qualificação, como ela pode praticar Raganuga Bhakti. Ela eventualmente pode praticar Raganuga Bhakti, né? Então isso é misericórdia de Krishna que se manifesta como Mahaprabhu para inundar, invadir o mundo inteiro, todas as casas, todos os cantos, florestas, cidades, tudo com essa oudária, com essa compaixão imotivada, indiscriminada. E a outra expressão da misericórdia que é muito especial para nós que estamos estudando sobre Archana, chama-se a misericórdia que ele manifesta em Madhurya Lila, né? Porque Krishna, no passatempo, quando ele é piquirrucho, ele é Makana Chora, né? Ele é ladrão de manteiga, Krishna.
desse livro lindo que já saiu em português chamado Ladrão de Manteiga, vocês podem ler a história, como ele tem sede do prema das gopis, né? que se manifesta na forma da manteiga que elas fazem com todo carinho. Elas ficam todo dia, elas batem o iogurte para fazer a manteiga e elas estão cantando Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Então assim, todos os habitantes de Vrindavana, gopis, gopas, as árvores, os passarinhos, a grama, a areia, Jamuna, né? Os lilas tal, todos os lugares de passatempo, todos eles só têm em mente, a mente deles está 200% focada em pensar em Krishna. Então esta é também uma manifestação da misericórdia de Krishna. Como mãe de Yashoda, no exercício do seu Vatsalya Bhava puro, né? Considerando que Krishna é seu filho, como uma outra mãe considera o seu filho como sua propriedade e como dependente dela. Então, mãe de Yashoda, observando como Krishna está se tornando um ladrãozinho, ela resolve dar um castigo nele, né? E aí ela acaba pegando Krishna com a mão na botija, com a mão na massa, e ela sai perseguindo Krishna. E a princípio ela não consegue alcançar Krishna, né? Mas Krishna olha para ela assim com medo, porque Krishna está, da mesma forma que ela está vivendo o Vatsalya Bhava, da mesma forma Krishna está bebendo assim, com todos os seus sentidos, né? Com todo o seu coração está bebendo aquele amor da mãe, a mãe que castiga, mas por amor puro ao filho, né? Então quando ele observa aquilo, aí ele se deixa pegar pela mãe, aí a mãe o leva. E depois ela também faz aquele esforço todo para amarrar o Udara, né, o estômago, a barriga de Krishna, por isso ele se chama Damodara. Então, essa palavra no Ocidente, ela às vezes tem um peso estranho, né, que todo mundo fala misericórdia, várias denominações religiosas usam essa palavra misericórdia, mas essa palavra Kripa, ela tem, assim, uma doçura e um valor muito especial quando a gente tem a misericórdia, né? Como assim, nós aqui eu, por exemplo, estou tendo a misericórdia de ter a presença de vocês, de ter a presença aqui de Nilakanta Prabhu, a misericórdia do meu Gurudeva para mim, né? De eu poder estar falando assim com vocês, de vocês estarem me dando atenção, isso é Guru Kripa, né? Então essa mesma misericórdia, ela se manifesta neste livro lindíssimo, né, que se chama Achana Dipika, e que em breve vai sair em português pela misericórdia de alguns devotos numa região do Brasil. Eu não sei se o devotinho que vai comandar esse projeto, deixa eu ver se ele está assistindo. Bem, ele está ali, mas não sei se ele está assistindo. Então, assim, esse livro, Achana Dipika, ele é muito importante. Mas ele é especialmente importante para aqueles de nós que, assim, na nossa reflexão, no nosso cotidiano, a gente considera assim, eu vou me aproximar do meu Gurudeva e vou pedir Diksha Mantra, né? Nama e mantra, né? No Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu ele diferencia. Nama é o Maha Mantra e mantra são os Diksha Mantras. Tem esse verso muito famoso que ele fala que tanto a iniciação em Nama quanto a iniciação em mantra são fundamentais, porque nós não temos pureza para cantar Nama, né? Então, como nós não temos pureza para cantar Nama, em primeiro lugar, a gente como é que a gente vai obter a misericórdia de Nama Prabhu, né? Então a gente canta mantra, Diksha Mantra, que é a maneira pela qual o Gurudeva planta no nosso coração a semente de Braja Prema, de amor puro por Radha Krishna e Gora Prema, amor puro por Mahaprabhu, né? Ali fica plantada a semente.
E com a prática desses Diksha Mantras, aí o discípulo ele começa a dar passos na direção da sua própria perfeição. E aí o discípulo muitas vezes vai pensar, puxa, mas demora tanto, né? Já estou ficando velhinho aqui, não sinto quase nada, assim, o que está acontecendo? Às vezes tem que fazer um esforço danado para acordar de manhã cedo, ir para o Mangalati. Tem um monte de problema na minha cabeça. Aí Prabhupada fazia aquela analogia, sabe aquela analogia que Prabhupada falava? Que você está voando, você está em cima está num avião a 10 mil metros de altura do solo, e você olha pela janela do avião e você pensa assim, puxa, mas que coisa, esse avião está parado? Né? A sensação que você tem sentado, olhando para fora, é que o avião está completamente parado no meio do ar, tá? Como se fosse um planador assim, né? Mas na verdade ele está andando com 600 km por hora ou mais, né? E ele chega ao destino dele, né? Assim, é o meio de transporte mais rápido, com certeza, né? Enfim, então Prabhupada fazer essa analogia para explicar para a gente como é que é a nossa vida espiritual, se a gente procura evitar Vaishnava Ninda, né? Vaishnava Ninda, especialmente, né? As 3 primeiras ofensas, como o Sripad Brahma Maharaj sempre fala, a gente tem que procurar evitar essas 3 primeiras ofensas. A primeira é blasfemar um Vaishnava, criticar um Vaishnava, né? Você criticar uma pessoa ridícula e absurdamente mundana já é algo muito desfavorável para a sua bhakti, né? Agora imagina você criticar um Vaishnava que tem Krishna no coração, que chega para Krishna e fala assim, vem cá agora, né? Como Draupadi faz, né? Draupadi, ela só, Krishna aparece onde quer que ele esteja, ele vem até ela, né? Então esse é o poder do Vaishnava, né? O poder do Vaishnava, ele chega no templo para o benefício dos discípulos, e ele chama Gauranga, Nityananda para aparecerem na deidade, né? Só o Vaishnava pode fazer isso. Chegar, Mahaprabhu, venha, se manifeste aqui mais uma vez nessa forma aqui de Gauranga e Nityananda, Nityananda, Radhe, Radhe, Krishna, por favor apareçam, para que eu seja, Gurudeva está falando isso, né? Para que eu funcione segundo a sua própria ordem, né? Porque segundo a sua ordem eu fui posicionado como seu intermediário. Então, se eu não ajudar meus discípulos pelo archana, pela adoração às deidades, né? Se eu não orientar meus discípulos para oferecer esses alimentos à deidade e assim por diante, então como é que eles vão poder ter essa experiência que nem eles mesmos conseguem imaginar quão rapidamente ela se processa, né? Mas, uma vez que se evite Vaishnava Ninda, uma vez que não se cometa a asneira de pensar que o nome de Krishna é igual ao nome de outros dos semideuses. Krishna é Deva Deva, né? Deva Deva Jagatpate, né? Ele é o Deus dos deuses, né? Ele é Parameshvara, ele é o controlador de todos os semideuses. Tem um verso muito lindo que diz assim, por medo de Krishna, o sol nasce todo dia e se põe todo dia à mesma hora. Por medo de Krishna, o vento sopra para diferentes direções para favorecer as estações, o frio, o calor. Por medo de Krishna, Varunadev não invade os continentes, né? Um corpo de água gigantesco com uma força assim insuperável vem suavemente quebrando como ondas na margem da praia por medo de Krishna, né? Então Krishna é muito poderoso, né? Mas esse Krishna que é tão poderoso, ele é Mahayogeshvara, né? Ele é o como se diz? O místico dos místicos. Esse mesmo Krishna, ele se sujeita ao poder do seu Bhakta. E esse poder, como Srila Gurudeva explica várias vezes para a gente,
esse poder, ele só é aceito por Krishna quando ele é exercido pelo amor e a afeição desse devoto, né? Bhakti, né? Priti. Então, assim, nesse mesmo, como se diz, nessa mesma linha de raciocínio, eu também assim, anotei aqui, gostaria de citar um dos elementos mais importantes no mundo contemporâneo da misericórdia de Mahaprabhu, né? Uma figura assim que é um baluarte, né? Assim que se diz, um gigante de Gora Shiksha, né? E Krishna Shiksha, dos ensinamentos, um meio transparente para os ensinamentos de Mahaprabhu, de Krishna na Gita, serem transferidos para o nosso coração, para a nossa consciência, que é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, na introdução ao Shri Bhajana Rahasya, que eu infelizmente não tenho uma cópia comigo. Você também não tem, né? Shri Bhajana Rahasya. Em breve eu vou ter esses livros todos para poder citar para vocês aqui, porque são referências importantes. Mas ele, na introdução, ele vai falar sobre o Bhajana do seu pai, né? Porque Bhajana Rahasya como o título já diz, é a revelação do segredo do Bhajana, da prática de vida espiritual de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é super duper kripa, né? Srila Bhaktivinoda Thakur está revelando o que há de mais íntimo, o que normalmente não se revela, né? Então ele está abrindo o coração dele, colocando em cima da mesa para todos os devotos, assim, tipo uma grande mesa redonda, um círculo infinito. Então cabem ali todos os devotos que jamais apareceram e que jamais aparecerão, ou que no futuro aparecerão. Todos eles sentam nessa mesa redonda enorme, e ali eles veem as revelações de Bhaktivinoda Thakur no Bhajana Rahasya. É lindíssimo esse livro, é fundamental. E na introdução, Srila Bhaktivinoda Prabhupada glorifica o seu pai, revelando como seu pai, numa fase da vida, ele entrou num processo de bhajana muito profundo, né? Ele cozinhava para Thakuraji, ele manifestava todos os sintomas de êxtase, né? Você tem o Bhajana Rahasya? Oi? Talvez o Prabhu tenha. Mas ele fala uma coisa muito importante que tem a ver com a adoração à deidade. Ele revela como o seu pai, ele fazia bhajan, ou ele adorava a sua deidade adorável, enquanto ele meditava em diferentes shlokas que, como ondas no oceano de prema, levavam a consciência dele para lá e para cá, e o deixavam completamente alheio ao mundo exterior. E aí, então são exatamente estes shlokas que Srila Bhaktivinoda Thakur expõe de uma forma bastante organizada e bastante clara para mostrar como que o processo de Bhakti se desenvolve, desde Shraddha, né? Sadhu Sangha, Shraddha. Sem Sadhu Sangha, Ado Shraddha. A princípio você vai ouvir um sadhu. Não, né? Tem espanhol. A princípio você vai ouvir um sadhu, ou alguns sadhus. E esse sadhu, ele vai colocar no seu coração essa semente do desejo de ouvir Harikatha, de servir a Guru e Krishna, né? Então depois Shraddha, Sadhu Sangha, até chegar a Prem, né? Então essa aqui é uma edição lindíssima, traduzida pelos nossos queridos irmãos de língua espanhola, uma língua que se fala assim cada vez mais no mundo, né? Nos Estados Unidos está invadindo cada vez mais os lares, todo mundo fala espanhol. Espanha, toda a América Latina, exceto o Brasil.
Então, deixa eu ver aqui, prólogo, caramba, tem vários prólogos aqui, tem 4 prólogos, deixa eu ver se é esse aqui. Tá diferente esse aqui, né? Somente, deixa eu localizar aqui o que ele fala. Vamos ver se é prólogo ou a edição em Bengali. Sim, é o prólogo, a edição em Bengali. Aí ele fala assim, que o Sri Bhajana Rahasya foi compilado por Srimad Bhaktivinoda Thakur, que selecionou diversos conselhos confidenciais de seu próprio método de bhajana para guiar as pessoas sinceras que praticam bhakti sob a sua orientação. Há alguns anos, este humilde servo, ele falando de si mesmo, o observou, o seu próprio pai, né, enquanto ele fazia bhajana, e eu pude ver o modo em que ele mergulhava em Bhagavat Prema, recitando e saboreando constantemente versos como aqueles que ele cita no livro. Para os praticantes cuja fé se encontra na plataforma neófita, o método de adoração se chama Archana, o método de adoração à deidade. Muitas pessoas não entendem a diferença entre Archan e Bhajan e utilizam a palavra Bhajan para se referir a Archan, né? Devotos canistas de cáries de repente chegam para você assim, Prabhu, por favor, não me incomode, estou fazendo meu bhajan. Se pode fazer bhajan, ou pode-se fazer bhajan praticando os 9 processos ou ramificações da devoção. E como o Archan é um desses 9 processos, é considerado uma das partes do bhajan, né, num sentido. Porém, há uma diferença entre bhajan completo e bhajan parcial. Archan significa adorar a deidade com temor e reverência. Ou seja, sendo consciente da opulência do Senhor e observando certa etiqueta, né? Também é Archan servir a Bhagavan com diferentes acessórios, seguindo as regras estabelecidas, enquanto persiste a ideia mundana de se identificar com o corpo material. O pujari, né, o devoto neófito, ele entra no altar, ele faz achamana, ele faz todos os procedimentos, mas ele está fazendo tudo aquilo e ele continua pensando, eu sou João da Silva e sou casado com a Maria da Silva, e o meu filho é o Pedrinho da Silva, a minha filha é a Maria da Silva, e eu tenho muito orgulho da minha cidade, né? Itapeboba de não sei o que é Loba, né? Então, mas ele está ali tentando, no serviço realizado com intimidade e um sentimento de posse, Vishamba Seva, continuam presentes em certa medida os cálidos raios do assombro e da reverência, né, de Aishwarya, mas não é possível nessa fase rejeitar a doçura maravilhosa de seus agradáveis e frescos raios de lua. Neste livro se fala sobre o significado oculto do bhajan de um modo cativante. No processo de Archan, a pessoa permanece confinada em maior ou menor medida nos corpos grosseiro e sutil, mas no reino de Bhajan, o praticante transcende esses corpos para servir diretamente a Bhagavan. Caiu alguém aqui. Vou desligar aqui porque houve. Depois você liga de novo, porque teve um probleminha aí, né? Então aqui, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Voltou o menino. Prabhuji? Fala. Ok, tá bom, já voltou lá. Você teve um lapso.
um lapso momentâneo. Isso é uma redundância, porque lapso já é momentâneo, não? É uma coisa rápida, um lapso. Tive um lapso de memória, me esqueci, mas voltou. É verdade. Então os sentimentos espirituais... perdão. Mas no reino do Bhajan, o praticante transcende esses corpos, o sutil e o grosseiro, para servir diretamente a Bhagavan. Os sentimentos espirituais que se observam em grandes personalidades, Mahapurushas, que praticam o Bhajan, estão completamente livres de todo tipo de identificação material, não são nem mundanos nem ilusórios. Pois, posto que têm uma relação direta, ou já que têm uma relação direta com a Suprema Verdade Absoluta, não dual, a Dvaya Jnana Paratattva, que está muito além da percepção, eles experimentam os sentimentos transcendentais do serviço devocional, os quais estão fora do âmbito dos sentidos e do tempo materiais. Né? Então aqui Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele apresenta categoricamente, ele faz uma diferenciação entre Archana e Bhajan. Em geral, nosso Gurudeva fala assim, meu discípulo está fazendo sadhana bhajana. Ele pratica o seu sadhana, faz seu bhajana, adora Thakurji, né? Medita, lê os mantras, os shlokas e fica meditando. Né? Mas isso é a misericórdia de Gurudeva. Né? Então, a Archana é como o Srila Gurudeva e como o próprio Mahaprabhu nos seus passatempos. A gente já leu passatempos muito interessantes, como o passatempo de Shakti Gopal, né? De Kshira Chora Gopinath. Também a gente leu, em outra ocasião, a gente leu o passatempo de como o Mahaprabhu, ele fica muito satisfeito com o Raghunath Das Goswami, e ele dá para Raghunath Das Goswami, ele dá uma Gunjamala e a sua Govardhana Shila. Imagina assim, as deidades adoráveis de Mahaprabhu, a perfeição da renúncia, né? Como tem Prabhupada traduziu o 18º capítulo da Gita como a perfeição da renúncia, né? Então Mahaprabhu ele demonstra assim que ele, que não é diferente de Krishna, uma das 6 qualidades de Krishna é que ele é renunciado, né? Então ele renuncia às suas próprias deidades adoráveis. E Raghunath Das Goswami fica completamente assim espantado, maravilhado, né? E ele fica pensando um pouquinho, e por ele receber diretamente a misericórdia de Mahaprabhu, ele entende que aquela Gunjamala, que é um colazinho de continhas brancas, é a própria Srimati Radhika, e que Govardhana Shila é o próprio Krishna. Então Mahaprabhu, com isso, ele dá a bênção plena para Raghunath Das Goswami adorar Radha Krishna, né? E ele, inclusive Mahaprabhu ensina, né? Eu posso pegar ali, se for o caso, mas acho que não vai ser hoje, que a gente pode ver isso, revisar isso outro dia, mas ele ensina exatamente o processo de adorar Gunjamala, essa guirlandinha de continhas, e Govardhana Shila. Muito simples o processo, né? Muito simples. Então, e esse Levoatana Dipika, ele é uma pesquisa transcendental de 2 Acharyas Vaishnavas, né? Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. É uma pesquisa feita em cima do Hari Bhakti Vilas, e também a gente leu sobre isso, né? Hari Bhakti Vilas, Narada Pancharatra, Hari Bhakti Sudodayat, que são os textos sagrados dos Vaishnavas, voltados especificamente para o processo de Archana, né? Então, assim, a gente viu, por exemplo, no capítulo 1, a gente viu vários detalhes importantes sobre Archana e sobre o comportamento do Archaka. O Archaka é o Pujari, aquele que adora a sua deidade. A gente viu, por exemplo, que você tem uma modalidade de Archana que é praticada na sua residência, e você tem uma modalidade de Archana que é praticada num templo estabelecido por um Acharya, né? Então lá é Raja Seva.
Acho que é essa a expressão, Raja Seva. Então, assim, o Seva, a deidade oferecido no templo, ele é real, assim, tudo do bom e do melhor, as frutas da estação, né, como o Prabhupada sempre dizia, você tem que oferecer para as suas deidades as frutas da estação, você tem que oferecer tudo do bom e do melhor para eles, né? E você tem que estimular os visitantes, as pessoas venham e tragam dakshina, venham e tragam presentes para a Thakurji, né? Como se você tem a oportunidade de ir à Índia, você vê assim, dia inteiro, peregrinos, casais de velhinhos, vanaprastas, sannyasis, gente de todas as tradições, mayavadis também, todos eles entrando com uma flor, com uma caixinha de doce, algumas frutas. É um ciclo, um movimento constante, né, para adorar Thakurji, né? Então, assim, também no capítulo 1, os dois acharyas, eles falaram sobre as formas que a deidade assume, né? A deidade assume uma forma de metal, de madeira, de barro, né? De cerâmica, de bronze, pode também se manifestar como um quadro, né? Como Srila Gurudeva, o quadro que Shyamarani Didi pintou, o Sevakundja, você tem na sua sala, né? Sevakundja, sabe o Sevakundja? Radha Krishna sentados assim no Simhasana, e a flauta, e a flauta, as golpes estão escondidinhas assim, e Krishna coloca a flauta aos pés de lótus de Srimati Radhika, porque ela está fazendo ela está com um ciúminho raivoso dele, e ela não quer saber dele, né? Então Gurudeva falou para esse quadro ser adorado. Se você vai no Rupa Sanatana Gaudiya Mata, você sobe para o segundo andar e tem assim um altar muito lindo, que é um quadro enorme, que é todo assim envolvido por kunja, né, por trepadeirinhas, e é muito lindo assim. Tem um pujari só para aquele altar e oferece boga, oferece arati e tudo. É um pujari dedicado a Seva Kunja, Radha Krishna, né? Até a Shyamarani entrou aqui no Skype, assim. Claro que ela não está assistindo, mas confirmado que ela teve essa misericórdia de Gurudeva, né? Que Gurudeva falou para ela dos detalhes mínimos do que acontece naquela lila. E ela ia pintando e falou, não, aqui não, assim, não. A mão de Krishna, os dedinhos dele não são assim. Então, ela teve essa misericórdia dupla, né? Porque Prabhupada fez a mesma coisa com ela, né? Enfim, receptáculo dessa misericórdia especial. Não é uma misericórdia daquelas que Krishna dá para o passarinho, para o lagartinho, para a borboleta. Não. Misericórdia para uma Vaishnavi, uma discípula rendida, né? Alguém que sacrificou sua juventude, sua vida toda para dar prazer a seus Gurudevas, né? Então essa Shyamarani Didi, ela é uma pessoa. Ela esteve aqui em Brasília? Não, né? Mas ela é muito, muito especial. Enfim, então esse foi o capítulo 1, um resumo. E o capítulo 2, nesse capítulo aí começam os acharyas, os nossos queridos Gurudevas, eles começam a falar sobre detalhes, né? Como é que você vai atuar no Brahma Muhurta? O que é que você fala quando você acorda? Como é que você passa a tila? Como é que você é menino, como é que você prende sua xícara? Que mantra você canta, né? Para prender sua xícara? Tem todo um processo não tão elaborado como no Haribhakti Vilas, mas é um processo bem detalhado, né? E vocês devem saber, eu sempre gosto de anunciar, porque talvez alguns devotos não saibam, mas para aqueles de vocês que têm Diksha, já está disponível nos sites, né, no Brad Editora, já estão disponíveis as cartelinhas de puja, né? Como banhar as deidades, como fazer arati para as deidades, como acordar as deidades, como colocar as deidades para dormir, como oferecer boga, né? Então todos
procedimentos básicos da adoração estão bem resumidos nessas cartelinhas que foram traduzidas das cartelinhas originais em inglês. Então vocês podem fazer o download. Essas cartelinhas estão no brageeditora.com.br e também no IGVI editorial.blogspot.com, para todos os devotos que têm Diksha. Então assim, esse capítulo 2 ele é de suma importância, né, porque ele vai apresentar, por exemplo, ele vai ensinar como é que você escova os dentes. Você pode pegar o dátuna, que é um galinho de uma árvore. Ele explica aqui que o dátuna, ou os galinhos de árvores que têm espinhos, esse dátuna é puro. E os galinhos de árvores que têm uma seiva leitosa aumentam a nossa duração de vida, ao passo que os galinhos amargos e ásperos, com um gosto adstringente, sabe, aumentam a nossa felicidade e a nossa prosperidade. Então você pode até fazer uma programação assim, você usa. Imagino que sim, né? Ele não comenta nada do Ayurveda, mas imagino que está alinhado, né? Aí ele também diz a grossura do galinho deve ser grosso como o nosso dedo médio, né? Que é o dedo de Saturno, né? Esse dedo aqui, o galinho. E ele deve ser. Eu até falo do comprimento, 12 dedos. Aqui tem 5, aqui tem 10, põe mais 2, então ele tem que ser bem grande, né? Aqui ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dedos de largura. Não. Ele tem que ter esse comprimento, né? Dos dedos assim, colocados pela largura de cada dedo, não pelo comprimento. Ué? Largura de um dedo, não, ele fala diferente. Ele tem que ser grosso como o dedo médio. E tem que ser igual a largura de 12 dedos juntos, entendeu? 12 dedos, então a largura é essa medida aqui. O comprimento é essa. Então, seria isso mais 2. Isso que eu entendi, pelo menos. E também tem que ter casca. E você tem que segurá-lo da raiz e escovar os dentes com o lado oposto do galho. Aqueles que praticam asham devem apropriadamente escovar os dentes, mesmo em dias de jejum. Então, assim, em algumas lojas no Brasil você encontra esses galinhos, né? Mas, assim, é raro você encontrar um devoto que siga esse procedimento, que é super interessante, né? Mas, assim, você... Aí depois ele também vai falar de detalhes sobre o banho, vai falar de detalhes sobre como atar a Shika Bandhana, como vestir a roupa. Muito íntima essa história aqui, né? Como aplicar tilak, como... Tem aqui um devotinho com tilak, bonitinho aqui. Como fazer achaman, né? E a ordem, primeiro você aplica tilak e depois você faz achaman. E aí depois que você faz achaman, aí você pode cantar os seus Diksha mantras. Aí você sempre vai cantar vários mantras, assim, se você seguir todo esse procedimento. Eu já vi um devoto fazendo todo esse procedimento, é bem demorado. Ele demorava tipo 2 horas fazendo esse procedimento, cantava vários shlokas, cantava Brahma Samhita. Muito interessante. Aí canta o Sandhya Upasana. Você vai cantar
os mantras dados por Gurudeva, aí depois de tudo isso vai acordar a sua deidade. Obviamente muitos de nós simplificamos ao máximo, inclusive orientados pelos nossos sadhus, né? Simplificamos esse processo ao máximo, né? Mas enfim, é muito interessante, assim. Quem tem a natureza brahmínica, né, de Brahmana, né? Você vai encontrar devotos que são, assim, regidos pelo mal da bondade. Então, eles conseguem fazer esse procedimento, assim, e é muito... E esses devotos, eles acabam se tornando como baterias de recarga para aqueles de nós, pelo menos estou falando por mim, que não tem essa paciência, né, ou até esse tempo para fazer todo esse procedimento. Mas, assim, certas coisas são importantíssimas fazer, né? Tipo, adorar Gurudeva de manhã, né? Mangolati, cantar os mantras em adoração a Gurudeva, pelo menos isso. E quando está cantando, está meditando, né? De repente você não tem tempo para banhar Gurudeva com aguinha, com todos os ingredientes todo dia de manhã, mas você, quando está cantando Samsara Dava, você internamente está meditando, estou meditando, Gurudeva, estou meditando no Senhor, agora vou dar banho no Senhor com aguinha morna, fazer massagem nos seus pés, passar um óleozinho nos seus pés, no seu corpinho, oferecer incenso, né? Então, pode fazer esta meditação. E assim, falando em meditação, eu preparei uma surpresa, uma surpresa assim muito especial. Espero que vocês não desmaiem com a surpresa. Mas aqui eu tenho o começo da tradução de um manual escrito por uma devota, uma discípula, das primeiras discípulas de Srila Gurudeva, que recebeu uma misericórdia muito especial de Srila Gurudeva, né? Nós estamos falando de misericórdia hoje bastante, né? Que uma das misericórdias especiais do Guru é que às vezes ele fala uma coisa só para você, ele fala outra coisa só para mim, ele fala outra coisa só para o Madame Gopal, outra coisa só para o Pundarikasha, e assim sucessivamente, né? Ele dá uma instrução só para você. Por exemplo, Srila Prabhupada, ele chegou para Gogovinda Maharaj, Srila Gogovinda Maharaj falou: agora que você tomou sannyas, você vá para essa terra que eu ganhei de doação em Bhubaneswar e estabeleça um templo. E só sossegue, só se considere exitoso nessa missão quando você tiver um templo com vários brahmacharis, com deidade, com um monte de gente visitando, Harikatha de manhã à noite. Então, Srila Gogovinda Maharaj, ele aceitou aquela incumbência, e ainda hoje muitos discípulos dele estão mantendo esse templo do jeito que ele aprendeu com Srila Prabhupada e do jeito que os discípulos aprenderam com ele da mesma maneira, né? Então, como o Prabhupada falou assim para Pradyumna Prabhu, antes dele partir, ele falou: você vai traduzir o sânscrito dos livros que eu não consegui traduzir. Pradyumna Prabhu, né? Então ele deu instruções específicas, falou para outro, Sava Bhavana Prabhu, você pode traduzir os livros dos acharyas do Bengali para o inglês, que você é um devoto de família de origem indiana, fala Bengali perfeitamente. E esse devoto disponibilizou várias traduções já, né? Então, e da mesma maneira, Srila Gurudeva, da mesma maneira que Srila Prabhupada, também Srila Gurudeva, eu conheço um devoto jovem, o Gurudeva falou assim: você faz kirtan. Se você se dedicar a fazer kirtan, você vai ter sucesso na sua vida espiritual. Esquece de tudo mais, faça kirtan. E esse devoto está seguindo, e a vida dele é muito auspiciosa, né? Mas Gurudeva aqui, nesse manual fantástico, ele vai compartilhar algumas coisas com esta, que é uma das primeiras discípulas dele. Eu tenho muita oportunidade de estar na sanga dele em Mathura, Keshava Gaudiya Math, né? E ele especificamente fala com ela sobre puja,
Mas ele vai fazer revelações que são estímulos para a gente desejar, para a gente ambicionar fazer bhajan e não apenas archana. Você lembra da diferença, né? A archana você vai seguir todas as regras, especialmente se você está adorando a deidade no templo que foi instalada por Gurudeva, né? Krishna está presente ali, né? Gauranga está presente ali, né? Então se você vai fazer esse seva no templo do seu Gurudeva, então você vai Raja Seva, né? O seva real, né? Mas aí ele explica aqui, ele vai explicar, ele vai mostrar o processo de archana, de bhajana, observado de diferentes pontos de vista, ou em diferentes níveis de percepção da transcendência que a deidade representa, e a relação da deidade com o sevaka, né? Que também representa. Então ela fala assim, a primeira parte do livro fala mantra meditando em Guru Puja. Mantra meditando seria um verbo especial, né? Ou seja, você medita, mas você faz a meditação sendo apoiado por mantras específicos em Guru Puja, ou seja, durante o processo de adorar Gurudeva. Aí ela fala assim, ela faz uma introdução. O Archana Dipika descreve o processo para se adorar a forma de sadhaka de nosso Gurudeva com diversos artigos, tais como incenso, lamparinas de arati e assim por diante. Porque está falando de Guru Puja. Então, o Archana Dipika, ele tem uma parte dele, com certeza, que é dedicada a Guru Puja. Aí você oferece artigos ao fazer essa adoração. E você está adorando a forma de sadhaka dele, né? Como ali, acho que vocês estão vendo ali na parede, deixa eu ver aqui, a forma de sadhaka de Gurudeva, né? E também aqui temos a forma de sadhaka miniatura de Srila Prabhupada, né? A forma de sadhaka de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Nosso querido Gurudeva. Então ela continua falando assim, podemos usar esse processo para adorar uma foto de Gurudeva, bem como para adorar a Murti de Gurudeva ou Prabhupada no templo. É isto que os devotos fazem ao banharem e vestirem a Murti ou foto com mantras no templo. Bem, podemos seguir este mesmo processo usando mantras enquanto cantamos Harinam. Podemos usar esse procedimento para meditar, por exemplo, na forma e presença de Gurudeva. Estamos cantando o santo nome, podemos meditar que estamos adorando Gurudeva, oferecendo artigos. E então podemos meditar na forma e na presença de Gurudeva e dedicarmos-nos a adorá-lo ou oferecer-lhe artigos para ele adorar Radha Krishna. Quero deixar claro que nada disso é procedimento estabelecido, definitivo. Não tem problema não segui-lo e também não é preciso fazê-lo da maneira que acabo de descrever. Estou apenas repetindo algumas das coisas que Gurudeva me disse pessoalmente, porque talvez outros devotos vejam alguma utilidade nisso. Tenho certeza de que ele instruiu outros devotos de outras maneiras, de modo que lhes será útil ouvir essas instruções também. Como Gurudeva, por exemplo, para alguns sannyasis ele fala, você não deve viajar com Thakurji, porque se você levar Thakurji, a sua pregação, você vai ter problema para cuidar da sua pregação, você não vai conseguir estudar direito, porque você vai estar dividindo a sua atenção entre adorar a deidade e fazer o que você deve fazer segundo a minha orientação. Ao passo que Sripad Maharaj, por exemplo, sannyasi, e ele viaja, se ele não está com Mahaprabhu diretamente, ele está sempre com uma foto de Mahaprabhu, né? Então, diferentes Vaishnavas, diferentes discípulos, diferentes instruções. Então isso é uma coisa que todos nós que estamos assistindo aqui, nós devemos estar atentos a isso, né? Se nós somos almas individuais, e nós,
por uma misericórdia especial de Krishna, de Guru, de Vaishnava, nós começamos o nosso processo de rendição aceitando Diksha, aceitando Harinam, né? Então a gente tem que observar assim, como é que é essa história do nosso relacionamento com o nosso Guru? Presente, entre aspas, ou ausente, entre aspas, como é que é essa história? Né? Então, Gurudeva, ela continua falando assim, que devemos seguir as indicações que Gurudeva nos dá, mas sem sermos dogmáticos e rígidos quanto a elas. Uma coisa é certa, ele próprio diz coisas diferentes segundo tempo e circunstâncias e conforme seu humor enquanto está falando. Então ela está revelando uma coisa muito importante sobre o nosso Gurudeva, né? Que o Gurudeva ele está em Bhav, ele é Shuddha Bhakta, então ele está o tempo todo experimentando diferentes sentimentos amorosos por Srimati Radhika, Krishna, Mahaprabhu. Então depende se você entra para ter darshan dele numa hora que ele está num humor específico e ele está meditando, ele na verdade está vendo um passatempo em que Krishna está sendo expulso por Srimati Radhika porque ele acaba de se encontrar com Chandravali. Aí você chega e pergunta uma coisa para Gurudeva: Gurudeva, como é que eu faço para adorar Krishna no altar? Aí Gurudeva, de acordo com aquele humor, ele vai chegar para você e falar assim: você vai adorar Krishna? Ele teve a coragem de sair com Chandravali e deixar Srimati Radhika na mão? Então é disso que ela está falando, né? Porque o devoto puro, ele canta o santo nome, em adoração verdadeira, em adoração substancialmente transcendente, né? E ele está simultaneamente atuando como Gurudeva na sua forma de sadhaka, e atuando como Gaura Bhakta, e atuando como Krishna Bhakta, como Radha Dasi, né? Então assim, isso é muito importante da gente refletir. Eu vou ler mais um parágrafo, nós estamos terminando aqui, só para vocês ficarem com água na boca, a gente vai, de vez em quando, vai ler desse manual. Inicialmente, Gurudeva deu-me instruções relativas aos mantras mencionados a seguir e a como cantá-los quando adoramos uma foto dele ou meditamos nele sob sua forma de sadhaka. Então, primeiro ele deu algumas instruções para elas dessa maneira. Deste modo, segui essas instruções por algum tempo, mas depois tive que lhe fazer perguntas, especialmente sobre o mantra Idam Abharanam. Como Abharanam significa ornamentos, perguntei-lhe que espécie de ornamentos devia oferecer a ele. Ela, assim, ela é uma devotinha muito especial, porque ela vai fundo nas questões, né? Ela quer saber, assim, Abharanam, ornamento, mas o ornamento pode ser bijuteria, pode ser joia de ouro, joia de prata, pode ser uma fantasia, né? Enfim. Naquela ocasião, ele me explicou que, na verdade, há dois procedimentos distintos neste caso. De fato, 3. Primeiro falou 2, depois 3. Em primeiro lugar, podemos oferecer estes artigos à forma de sadhaka de nosso Guru. Em seguida ele disse, então a primeira você tem a forma de sadhaka de Gurudeva no altar da sua casa, e você oferece esses artigos, né? Você canta esse mantra, Idam Abharanam, e depois você canta Guru Mantra, né? Enfim. Aí depois, em seguida ele disse, bem, na verdade, ela está sob a forma de Manjari. Então agora, Gurudeva está falando da sua forma transcendental como Manjari, como uma servinha de Srimati Radhika. Logo depois, porém, ele disse, na verdade, de saque para saque, como elas fazem adoração? Ele pergunta, de saque para saque, como elas fazem adoração? Não assim adoração com mantra. O que acontece é que vocês duas, como amigas, estão adorando Radha e Krishna. Você está parada ao lado de sua Guru Sakhi e passando esses artigos para ela, e ela em pessoa os dá para Radharani, fazendo Shringar, o vestir e decorar de Srimati Radhika. Então, assim, tendo lido esse parágrafo, eu vou deixar vocês com água na boca, porque já são 9h30.
Então esse manual ele é muito rico, porque Gurudeva explica para essa Vaishnavi, daqui a pouquinho ele vai explicar, porque ela fica confusa, porque ele está explicando assim, segredos muito íntimos da devoção, da adoração ao casal divino, né? E ela fala assim, mas eu não sou nada, não tenho qualificação. Aí Gurudeva fala assim para ela, preste atenção, eu posso revelar inúmeros segredos, mas eu não posso fazer ao mesmo tempo para todo mundo. Então eu revelo alguns segredos para o Nilakanta, alguns segredos para você, alguns segredos para o Nilambari, alguns segredos para o Pundarikasha, para a Anuradha. E aí vocês se encarregam de transmitir esses segredos, né? Então Gurudeva, nesse caso, nessa lila dele, né, que ele está sempre em lila, ele está fazendo exatamente como Mahaprabhu, né? Então Gurudeva ele é um perfeitíssimo Gaura Bhakta, porque Mahaprabhu fez exatamente a mesma coisa. Ele revelou certos segredos para Rupa Goswami, e Rupa Goswami se torna o Acharya de Sambandha, do conhecimento sobre o relacionamento com Krishna. E depois ele revelou outros segredos para Sanatana Goswami, e Sanatana Goswami se torna o que eu falei? Não, perdão. Misturei. Para Sanatana Goswami ele revelou Sambandha. Claro que Sanatana Goswami fala sobre Abhideya e Prayojana também, mas Sanatana Goswami ele é especialmente o Acharya de Sambandha. Se você quer estabelecer uma relação com Krishna, você tem que se refugiar aos pés de ossos de Sanatana Goswami. Para Rupa Goswami ele revelou, especialmente Mahaprabhu revelou a Abhideya, o processo. Aí você abre o Bhakti Rasamrita Sindhu e ali Rupa Goswami está explicando perfeitamente nos detalhes mínimos como é que você faz para adorar os pés de lótus de Krishna, né? E para Raghunath Das Goswami ele revelou Prayojana, né? Então a gente pode pensar assim, então, mas Raghunath Das Goswami ele não precisava ter revelado tudo isso, né? Ele recebeu, se você pensar assim objetivamente, ele recebeu uma misericórdia especial de Mahaprabhu, e essa misericórdia foi que ele aprendeu sobre sadhya, né, sobre a meta, sobre prema. E os textos de Srila Raghunath Das Goswami como Manashiksha estão saturados desse desejo de alcançar prema, né? Porque ele é o Acharya de Prema Prayojana. Então a gente pode pensar, não, mas ele recebeu, por que ele vai ficar revelando para todo mundo? Mas ele também recebeu de Mahaprabhu a incumbência de transmitir, né? Como o Gurudeva fez com essa devota aqui. Oi? E o outro fez as aspirações. Justamente, perfeitamente. O outro, como você perfeitamente falou agora, ele apresentou as suas aspirações, no conteúdo das aspirações ele revela exatamente isso que Gurudeva em detalhe revelou aqui para essa devota afortunada, né? Então assim, é muito difícil entender com a mente analítica, com o intelecto, como que essa misericórdia, né, que foi um tema recorrente no nosso encontro, como que a misericórdia de Krishna, de Mahaprabhu e do próprio Gurudeva, como ela se manifesta enquanto o Gurudeva está presente no planeta, depois que o Gurudeva está presente no planeta, como ela se manifesta da mesma maneira, qualquer que seja a lila, se ele está em Prakata Lila, Aprakata Lila, como ela se manifesta para cada um de nós, né? Da mesma forma que Krishna fala, Yeyata Mam Prapadyante, né? À medida em que o Bhakta se rende a mim, Krishna diz, eu correspondo naquela mesma medida, né? Então, Raghunath Das Goswami, assim, o Sharanagati, né, a rendição de Raghunath Das Goswami, ela é assim, extremamente difícil para um sadhaka alcançar, né? E por isso ele conquista o coração de Mahaprabhu, né?
Então a gente não consegue medir nem mesmo com palavras o que significa a verdadeira misericórdia de Krishna, né? Mas se a gente se mantiver atento ao que os nossos Gurudevas estão querendo revelar para a gente, né? Como eu observo assim nos livros de Gurudeva, ele nas entrelinhas, vamos dizer assim, nas próprias linhas, ele volta e meia, ele dá uma instrução especificamente para cada um de nós. Prabhupada faz a mesma coisa, mas Gurudeva ele tem um jeito assim, como é que eu vou explicar? Não saberia dizer se é mais incisivo ou assim, o jeito dele fazer revelações surpreende muito, né? Porque de repente você está lendo alguma coisa sobre as gopis, de repente ele fala assim, mas nós não temos esse sentimento que as gopis têm, né? Nós estamos pensando em dinheiro, mulher, filho, né? Nós não conseguimos nem cantar um número fixo de voltas todo dia. Então ele vai fazer, de repente ele nos leva lá no plano mais alto da experiência de amor divino, e depois ele nos traz para mostrar a nossa realidade, né? E com isso ele faz uma revelação. Então os livros de Srila Gurudeva são assim, ele humildemente fala que ele escreveu vários livros como suplementos à obra de Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Ele humildemente fala isso. Ele chegou a afirmar isso, né? Como suplemento. Então, assim, se você sabe o significado de suplemento em geral é algo que, como remédio, por exemplo, você pode tomar ou não, né? Você está tomando um remédio base e você toma um suplemento. O suplemento pode dar um pouco de força, mas se você não tomar o suplemento, você não vai deixar de se curar. Então o Gurudeva está sendo muito humilde, né? Como todo o Acharya, como Prabhupada também. Uma vez um discípulo perguntou, Prabhupada, por que Srila Bhaktivinoda Thakur não escreveu um comentário ao Srimad Bhagavatam? Aí Prabhupada olhou para ele assim, sério, e falou assim, para nos dar a sua misericórdia. Que o Prabhupada fala, às vezes, o Gurudeva também às vezes fala assim, de si mesmo, falando no plural, nos dá, a nós, né? Então o Prabhupada assim, com uma frase, poucas palavras, né? Ele demonstra tudo que um Vaishnava deve ser, né? Para nos dar a sua misericórdia. Então para que esse rio infinito, esse fluxo infinito da misericórdia de Krishna, de Mahaprabhu, continue. Então isso está acontecendo. Esse é o relacionamento que a gente tem que ter com o Gurudeva, né? Ficar atento assim, o que Gurudeva está me dando quando ele olha para mim, quando ele fala comigo, quando ele me dá uma bronca, quando ele me determina um seva, né? Por que ele me determinou um seva? Né? Para que é esse seva? Né? Como é que esse seva vai me fazer aprofundar o meu relacionamento com ele? O segredo da vida espiritual está nisso, né? O segredo da vida espiritual, como aquele mantra que Maharaj, Sripad Bhanu Maharaj nos ensinou, né? Guru como é que é? Mantra Mulam? Não. Puja Mulam? Não. Dhyana Mulam Guru Murtim. Puja Mulam Guru Padam. Depois Mantra Mulam Guru Vakyam e Moksha Mulam Guru Kripa. Então Maharaj ele explica esse verso e ele diz que tudo está embutido aí, tudo que você precisa saber sobre como satisfazer seu Gurudeva, como se aproximar dele e como atraí-lo para você, está nesse mantra. Primeiro, Dhyana Mulam Guru Murtim. O seu objeto, assim, a raiz de toda a meditação que o discípulo deve fazer está na forma transcendental de Gurudeva. A forma de Sadhaka é transcendental, a forma de Manjari é transcendental. Então, como ele está falando aqui para devota, meditar, três espécies de meditação. Porque a fonte da meditação é a forma de Gurudeva, né? Você só vai poder meditar na forma de Krishna se primeiro você meditar na forma do seu Gurudeva.
você adorar a forma do seu Gurudeva. Aí depois ele fala, Puja Mulam Guru Padam, que é a fonte de todos os processos de adoração, são os pés de lótus de Gurudeva. Então você entra no altar, toca nos pés de lótus de Gurudeva e ora para Gurudeva, Gurudeva, não entendo nada do que eu estou fazendo aqui, mas por favor, faça de mim seu instrumento, porque quem faz a adoração na verdade é o Senhor, né? Porque o Senhor é a fonte de todos os processos de adoração. Se eu não fizer a Guru Puja, se eu não adorar os seus pés de lótus, eu jamais vou entender o que tem um relacionamento pessoal com Krishna, né? E depois ele fala, nesse verso fala, Mantra Mulam Guru Vakyam. Eu canto Mahamantra, Diksha Mantra. Eu devia saber vários mantras de cor, né? Todo discípulo deve, Gurudeva, talvez dá uma bronca, né? Vocês devem saber esse mantra, esse mantra, esse mantra, esse mantra. Mas esse verso está dizendo que a fonte de todos os mantras e do segredo esotérico contido em cada mantra são as palavras de Gurudeva. Mantra Mulam Guru Vakyam. Então, se você está atento, ouvindo, como a gente observa alguns devotos, né? Eles têm o meu genro, o Ramananda, que mora na Inglaterra, ele está sempre ouvindo Harikatha, Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, Srila Prabhupada. Ele é assim um constante ouvinte de Harikatha. Porque o mantra, ele só faz sentido para a gente, ele só passa a fazer sentido para a gente quando a gente se rende aos pés de Lótus de Gurudeva. Né? Conhecimento, renúncia, fortuna, boa fortuna, tudo isso só faz sentido se a gente ouve de Gurudeva. E depois o verso termina, Mokshamulam Guru Kripa, que é a fonte de toda a liberdade, né? A fonte de Mukti. Se você realmente quer bater asas e voar, né? O que você vai fazer? Moksha, você vai implorar pela misericórdia de Krishna, pela misericórdia de Gurudeva, né? Gurudeva Kripa Bindudiya, né? Koroei Dase Trinapeksha Yatirina, né? Eu sou muito caído, Gurudeva, por favor, me dê um bindo, uma gota da sua kripa, da sua misericórdia, né? Então, assim, é exclusivamente pela misericórdia de Gurudeva que a gente alcança Muktipade. Você lembra aquele verso? Estava aqui, né? Muktipade, que Gurudeva, Srila Prabhupada explica que Muktipade, nesse verso super importante, falado recitado por Sarvabhauma Bhattacharya, né? Que Muktipade significa que todas as caras, as facetas da liberdade, da liberação, estão aos pés de Krishna. Por isso ele se chama Mukunda, né? Porque só ele pode dar de fato Mukti, né? Aí ele explica que os Mayavadis, o Mukti, que a liberação que eles alcançam, é só algo que está na sua imaginação fértil. É que o verdadeiro Mukti, se alguém quer alcançar Mukti, vai ter que se render aos pés de lótus de Mukunda, né? Então, assim, enfim, já passamos bem da hora aqui, desculpa aí. Esse mantra é muito bom, né? Esse mantra, ele dá vazão a uma compreensão muito rica da personalidade de Gurudeva e do nosso relacionamento com ele, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari Sachinandan Jaya Gaura Hari Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari Sachinandan Jaya Gaura Hari Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai Srila Prabhupada Patitapama Ki Jai Srila Gurudev Patitapama Ki Jai Nitai Go Premanandi Vanchakalpatarubhashta Kripa Sindhubheva Pashutanam Prabhu Vaishnavevo Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radha